Doutor, sobre essa situação desses maranhenses, o que o senhor pode dizer até o exato momento? Então, hoje pela manhã, demos continuidade às investigações aí, no intuito de localizar os corpos, tanto dos 4 maranhenses, quanto de outras pessoas que estariam e podem estar naquela região ali do Osmar Cabral, região as margens ali do contorno leste, próxima às margens do rio Cochipó. É uma investigação complementar que foi até mesmo determinada pelo juízo, tá? Quando recebeu a denúncia daquelas pessoas que foram presas, o próprio magistrado determinou para que fossem investigações complementares, principalmente para localizar os corpos. E aí, com isso, instauramos a investigação complementar, há um mandado de busca coletivo naquela região para ser feita uma varredura e aferir se ali há mesmo um cemitério clandestino. Não estamos aqui a falar que estão só os 4 maranhenses. Podem estar, e tudo indica que estarão dezenas de corpos ali. Tá? Outra situação é o seguinte: desse caso, houve um inquérito instaurado em 2021, 8 pessoas foram indiciadas, 8 pessoas foram presas, 8 pessoas foram denunciadas, ao final, e aí 6 pessoas tiveram as denúncias recebidas. O processo seguiu com relação a 6, que foram presos preventivamente. Houve as audiências, e aí chegou ao final para a decisão, que é a decisão de pronúncia. O que é isso? É aquela decisão que encaminha a pessoa a júri ou não. Tá? O que eu falo? Essa decisão precisa de 2 requisitos básicos: a materialidade do que aconteceu, se há provas daqueles crimes ali. No caso, é incontestável que houve o sequestro dos 4 maranhenses, isso não tem dúvida nos autos, e que eles foram mortos com requinte de crueldade. Tá? Isso aí, os homicídios, as ocultações de cadáveres e o sequestro, não tem discussão. E aí, outra coisa que tem que ficar demonstrado, nesse caso, os indícios suficientes de autoria. O que é? Indícios não é prova de autoria, está bem diferente. Prova de autoria é o júri popular, que nesses casos vai decidir se a pessoa tem que ser condenada ou não. Esses 4 maranhenses tinham envolvimento com facções criminosas. Esse local onde possivelmente tenha sido a desova dos corpos, que o senhor disse aí que existe mais corpos nesse local, seria um local onde a facção criminosa utilizava para fazer a desova desses que faziam parte da facção ou rivais de facções? Sim, é ali que seria o julgamento final. Aí eles geralmente são sequestrados, né? São mutilados, são decapitados, tá? São esquartejados, e ali é o ponto da desova também. Ali também pode ser o ponto das execuções, mas, via de regra, até para ser um trabalho mais rápido, tá? E não chamar atenção, leva essas pessoas já para ponto de desova ali naquela região. Doutor, o senhor tem uma ampla experiência, um amplo conhecimento nessa área da DHPP, por isso está como delegado. O senhor poderia dizer se caso houve alguma desavença desses maranhenses com alguma facção criminosa, como que procede as linhas de investigações para que consiga elucidar essa situação, esse caso? Então, homicídios que envolvem organização criminosa, eles sofrem de um motivo de investigação. Qual é? As pessoas não declaram, as pessoas se calam, compreensivelmente, tá? Porque sabem, se falarem, vão pagar com a vida. Tá? Esse é o principal, o calcanhar de Aquiles, que a gente pode dizer, nas investigações de homicídios por organização criminosa. Só que no caso dos maranhenses, aí que está. É um inquérito aí com mais de 4.000 páginas, de 10 volumes, com provas técnicas, com relatórios de tornozeleiras, com monitorados no local do sequestro, com monitorados no local onde acusou o celular das vítimas, com esses monitorados por cerca de 3 horas ali. Luminol, que é uma substância que reage para sangue humano, acusou o sangue no local onde esses monitorados também estiveram. Daí eu digo, uma situação dessa não é reveladora de indícios mínimos de autoria? Tá? Então, sim, como respondendo a tua pergunta, é difícil, nesses casos, a gente conseguir chegar aos indícios de autoria, que é a tarefa da Polícia Civil. Tá? Mas, nesse caso, conseguimos. Então, há indícios, a ver da DHPP, há indícios de suficiência de autoria de sobra, no caso dos maranhenses, tá? Mas, assim, é uma matéria objeto, respeitamos a decisão judicial, tá?
Não estamos aqui para criticar, mesmo porque não nos cabe. E quem é legitimado para tanto, o Ministério Público ofertou o recurso e aguardamos a reforma dessa decisão, né, pelo Tribunal de Justiça, tá, que vai dar, no caso, a palavra final do caso. Com a elucidação desse caso, o senhor acredita que consigam elucidar outros casos também de corpos de pessoas que foram desaparecidas dentro do estado de Mato Grosso ou dentro da capital? Pode ser, porque daí você localizando os corpos, né, você vai fazer os confrontos de DNA, aí vai chegar os motivos desses crimes e pode até conferir com algum desses indiciados que estão no caso dos maranhenses.